Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos de volta à segunda parte com o irmão Michael Cottle, Gênesis 6 a 11 e Moisés 8. Esta palestra já tem 20 anos. O elder David Stone falou sobre o Templo de Manhattan. São apenas 3 parágrafos. Deixe-me ler para vocês. Ele diz: meu envolvimento com a construção do Templo de Manhattan me deu a oportunidade de estar no templo com frequência. Antes da dedicação, era maravilhoso sentar-me na sala celestial e estar lá em silêncio perfeito, sem ouvir um único som vindo das ruas movimentadas de Nova York lá fora. E se vocês já estiveram em Nova York, sabem que a cidade é tudo menos silenciosa. Como era possível que o templo fosse tão reverentemente silencioso quando a agitação da metrópole estava a apenas alguns metros de distância? A resposta estava na construção do templo. O templo foi construído dentro das paredes de um edifício existente, e as paredes internas do templo estavam conectadas às paredes externas em apenas alguns pontos de junção. Foi assim que Sião, o templo, limitou os efeitos de Babilônia ou do mundo exterior. Talvez haja uma lição aqui para nós. Podemos criar o verdadeiro Sião entre nós, limitando a extensão da influência de Babilônia em nossas vidas. Não é isso que vocês dois têm dito, que é como um campo dentro de outro campo, que estou protegendo minha família e a mim mesmo de permitir que certas coisas entrem em minha vida e em minha casa? No entanto, quantas vezes, no meu celular, na minha TV, eu simplesmente permito que Babilônia entre e então sirvo chá e bolinhos para ela? Sim, ofereça uma cadeira, deixe-a sentar, certo? Sim, chamamos isso de entretenimento. Eu estava pensando em um momento marcante no dicionário bíblico, onde se fala sobre o lar e se diz que somente o templo pode se comparar em santidade ao lar. Se você já pensou em como seria perturbador exibir uma comédia na capela, mas isso não é grande coisa em sua casa. Quero dizer, você pensa em coisas que nunca gostaria de ver na capela. Bem, e se isso for realmente verdade, como diz o site? O lar se compara ao templo em termos de santidade. Isso é impressionante. Se você não mostraria isso no templo, mostraria em casa? Oh, John, você está me matando. É melhor eu me esconder debaixo da minha mesa. Essa é difícil, mas eu li o dicionário e pensei, ok, não estou à altura desse padrão agora, mas isso certamente me fez pensar. Ah, por que não vou me esconder debaixo de uma pedra, agora mesmo? Quero dizer, vou assistir aos jogos de basquete em casa. Tudo bem, não é? Por favor, digam que está tudo bem, pessoal. Façam as malas. Vamos fazer uma viagem para nos sentirmos culpados. Bem, essa ideia fica ainda mais empolgante se você olhar agora para o versículo 15. Essa história não é realmente sobre Noé e sua morada, é sobre Deus e como ele se conecta com seu povo. Agora, deixe-me dar um pouco de contexto. Novamente, sou muito novo nessa ideia. Não sou um especialista, mas existe uma noção no mundo chamada Axis Mundi, um ponto de conexão entre o céu e a terra. E pode vir na forma de árvores, pode vir na forma de montanhas, cavernas, edifícios, templos, está em quase todas as culturas. É realmente uma coisa interessante. Quase todas as culturas e todos os povos, todas as terras, têm uma história de onde há algo divino se conectando com a terra. E então, essa história é como eles se unem e como são resgatados e salvos. Aqui, acho que você está vendo um pouco desse ponto alto. Uma arca aqui será levantada. A água é um símbolo do caos. Essa arca será levantada acima do caos e é um lugar para se conectar. Podemos ver isso como um símbolo do templo. Então, veja o versículo 15. John, por que você não pega em Gênesis 6, versículo 15? Leia isso, mas veja quais são as semelhanças aqui com o templo. E esta é a forma como você deve fazê-la. O comprimento da arca será de 300 côvados, a largura será de 50 côvados e a altura de 30 côvados. Não estou muito preocupado com o tamanho. Você pode encontrar todo tipo de imagem na internet e comparar com o tamanho de uma baleia azul e coisas do gênero. Mas, de modo geral, qual é a forma desse objeto? Essa arca, se tiver 100, 300 côvados de comprimento, seja lá o que for, 17 polegadas, 7 polegadas e meia, e me
10 polegadas por côvado, mas isso vai ser bem longo em comparação com a largura de apenas 50, meio longo e estreito. E então você tem a altura, você sabe, você tem alguma altura ali. Então é tipo um grande retângulo. Em outras palavras, Sim, era isso que eu ia dizer. é assim que funciona. O Senhor está dando a ele algumas instruções específicas sobre como fazer isso. Quando leio isso, penso nas instruções que Deus deu a Moisés para criar o tabernáculo. Ele dá algumas instruções específicas. É uma espécie de retângulo. A forma geral é praticamente a mesma do tabernáculo. Joseph Smith recebe a forma do templo de Kirtland. Ele vê isso como uma prévia do holograma de Star Wars. Ele tem essa visão quase que repentinamente, e ele vê que a igreja deveria ganhar algum dinheiro com todo esse material holográfico, porque Joseph teve essa ideia primeiro. É a forma do templo. O Senhor está lhe dando instruções sobre esse templo. Versículo 16. Farás uma janela na arca e a terminarás acima de um côvado, e a porta da arca colocarás ao lado dela. Com o segundo e o terceiro andares mais baixos, tu o farás. Você costumava subir os andares do templo, então acho que há novamente essa conexão com o templo que devemos pensar, que é uma imagem aqui, um símbolo para isso. E se nada mais, apenas pense no celestial, no terrestre e no telestial. Você tem diferentes níveis. Mas se considerarmos isso como um templo no versículo 17, eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne. Onde está o fôlego da vida debaixo do céu, e tudo o que há na terra morrerá. Você tem o dilúvio de águas chegando 2 palavras antes do final desse versículo. Isso é bastante abrangente. Tudo o que está na terra morrerá. Se você não estiver na arca, então não há muita esperança para você. Há algo sobre essa aliança. Agora veremos que essa frase será uma palavra importante. Versículo 18. Mas com você estabelecerei minha aliança e você entrará na arca. Você e seus filhos, e sua esposa, e as esposas de seus filhos, com você, e versículo 19, e todos os seres vivos. Toda a carne, 2 de cada espécie, você trará para a arca para mantê-los vivos. Acho que espiritualmente vivos. Se quisermos ser poupados do caos, da destruição deste mundo, desta tempestade que está se abatendo, temos que entrar nesta arca ou nesta aliança, as alianças do templo. Novamente, não é uma lista de verificação de apenas ir, não é uma questão de apenas ir ao templo, mas é fazer com o nosso coração, entrar nesta arca como um símbolo. John, by the way, você sabe quantas vezes neste programa eu li algo e então alguém me mostrou, como Mike, que eu nunca mais veria a arca da mesma forma? Mike, é como se estivesse escondido à vista de todos. A arca é um arquétipo perfeito do templo. Traga sua família, certo? Você precisa ter sua família. Sim, você precisa salvar sua família. Se você quer que eles sejam salvos, precisa trazê-los para dentro. Tudo o que estiver dentro será salvo. Tem até o mesmo formato. John, me diga que você não viu isso. Me diga que não sou o único. Nunca tinha visto isso antes. Adorei. Venha com sua esposa, venha com as esposas de seus filhos, venha com sua família. Viva no templo. Estabeleça meu convênio. Isso daria um ótimo meme. Você deveria fazer isso, publicar e colocar como meme lá. Adorei. Hank, temos um convidado chegando em algumas semanas, Dave Hadlock. Ele me mostrou uma vez que a palavra profano, como profanidade, tem sua etimologia no latim profanos. Procure no seu celular, vai dizer que significa fora do templo. Sério? Espaço profano. Sim, já ouvi isso. Adoro essa conexão. Sim, esse é o mundo lá fora que vai morrer. Venha a este templo, faça convênios, traga sua família e viva. É tão bom. Pense nesse espaço profano. Adoro essa palavra. Isso é muito interessante, você está me fazendo pensar. Mas em Israel, a cultura era que tudo no centro era o mais sagrado. E quanto mais você se afasta, menos sagrado ou mais profano se torna. E Levítico está repleto disso. Há esse espaço sagrado que Deus está tentando criar. E quanto mais nos aproximamos desse centro, mais perto estamos dele.
Então lá, o Santo dos Santos, no tabernáculo, era aquele local sagrado onde Deus vinha e habitava e se sentava no propiciatório e se encontrava com o sumo sacerdote. Aquilo era o mais sagrado. Em nossos templos hoje, isso seria a sala celestial. Em nossas próprias casas, é interessante, quando alguém vem à minha casa, eu não os convido para os lugares mais sagrados da nossa casa. Nós os mantemos na sala de estar e na cozinha, talvez. Se eles estiverem, nós os deixamos ver um pouco da nossa cozinha. Mas eles precisam ser realmente íntimos para poderem entrar nos lugares mais sagrados. Eu preciso conhecê-los muito bem. E acho que nosso Pai no céu é igual. Ele quer que as pessoas que o conhecem entrem em seu lugar sagrado. Eu adoro isso. Obrigado, John, por destacar isso. Vocês dois me impressionaram muito aqui. Isso me deixa animado, mas eu não penso nessas coisas, outras pessoas me ensinam. Versículo 20, novamente, aquela frase: toda espécie virá a ti. Se vamos vir a Cristo, vir a Ele, temos que entrar neste espaço que é protegido, que tem o selo dentro e fora que vai nos proteger. Então, novamente, você está vendo essa linguagem por toda parte. E então, versículo 22, tudo o que Deus ordenou a Noé que fizesse, ele estava fazendo tudo. Ele está tentando fazer tudo o que Deus está pedindo a ele. Pule para o capítulo 7. Role para baixo até o versículo 7. E, novamente, vamos abordar isso rapidamente. Noé entrou e seus filhos entraram na arca ou no templo. No versículo 9, eles entraram e no versículo 12, você tem os 40 dias e 40 noites. Penso em outras ocasiões em que há 40, o Salvador jejuando por 40 dias. Não sei o que 40 significa, além de ser um símbolo de purificação, santificação, consagração, talvez. Acho que há algo acontecendo ali com esses 40 dias. Mas então, no versículo 13, eles nas últimas 3 linhas estão na arca. Versículo 15, eles entraram. Versículo 16, eles entraram e no final, eles o trancaram lá dentro. Eu vejo isso repetidamente, essa ideia de pessoas entrando em algo que é uma parte tão importante da proteção e da força de que precisamos para superar o caos. Temos que entrar. Versículo 17. O dilúvio estava sobre a terra, e sobre a terra as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi elevada acima da terra. Então você tem essa imagem, essa conexão de que Deus os está elevando acima do mundo. Eu adoro novamente o símbolo dos templos, que é a montanha do Senhor sendo elevada acima do mundo. E isso é a arca aqui. No Jardim do Éden era o jardim que ficava acima, e os rios fluíam daquele jardim. Esse era o ponto de conexão. Para Noé, é a arca. E para nós, são os templos. Hank, você quer ler o versículo 18? E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a face das águas. Pessoas que estão lutando, onde diz que as águas estão prevalecendo e aumentando muito, seja por causa do pecado ou apenas pela dor que vem na vida. As pessoas vão ser bombardeadas. Elas sentem como se essas influências mundanas, ou poderes destrutivos, ou vícios e tristezas e dores estivessem prevalecendo em suas vidas. E você destacou um pouco para mim, Hank, há quase 6 anos, meu próprio filho faleceu em um terrível acidente de carro. Ele estava com sua namorada, que nós amamos, e seu companheiro de missão e colega de quarto estavam com ele. Isso é o que se pode chamar de caos predominante na vida. É difícil e parece que as ondas do mundo estão caindo sobre nós. Lembro-me de quando soubemos da notícia, nós simplesmente choramos. É difícil, é doloroso. E há outras pessoas que provavelmente passaram por circunstâncias ainda mais difíceis. Mas para nós, em nossa situação, é doloroso. Você sente esse peso. Acabamos de paz. Sar, o dia 1 de janeiro, minha irmã teve uma filha que faleceu. Isso partiu o seu coração. Há coisas na vida que são difíceis e complicadas. Mesmo estando na arca, você não está salvo de algumas dificuldades. Você vai ter as ondas batendo em você.
A proteção que vem é de Jesus Cristo. Não há outra maneira de escapar disso. Está prevalecendo sobre muitos. E eu sei que muitos de seus ouvintes provavelmente estão passando por dor, tristeza e sofrimento, onde as águas estão prevalecendo. Há um versículo interessante na seção 38 de Doutrina e Convênios, versículo 11. A linguagem é muito semelhante. Seção 38, versículo 11. Pois toda a carne está corrompida diante de mim, e os poderes das trevas prevalecem sobre a terra entre os filhos dos homens, na presença de todas as hostes do céu. Em vez da água prevalecer, são as trevas que prevalecem e repousam sobre as pessoas e as oprimem um pouco por causa de seus próprios erros, fazendo com que sintam a dor, a tristeza e o sofrimento do pecado impenitente. Para outros, pode ser abuso, pode ser a tristeza de perder um filho ou um ente querido, pode ser um casamento que não está dando certo ou a ausência de um casamento, e a tristeza e a dor que vem com isso. Tenho muitos jovens adultos solteiros que estão tristes e sofrem porque essa escuridão que vem não lhes permite sentir que podem progredir mais. Eles estão lutando e meu coração se compadece deles. Sinto por eles. Nunca fui uma pessoa muito compassiva, mas estou aprendendo agora a ser mais compassivo e a demonstrar compaixão. Mas é isso, está aí. Está afetando as pessoas e está aí. Está prevalecendo sobre elas. Então você sente isso. Acho que as pessoas sentem isso. E os nossos dias, provavelmente, tanto quanto sempre, algumas pessoas comparam os nossos dias com os dias de Noé. E acho que há muitas semelhanças. Não sei qual é pior. Acho que é certamente a escuridão que prevalece na terra agora e que está lá a graçar por aí. Oh, Mike, eu tive Jacob e sua maravilhosa namorada na minha aula. Você é uma parte importante do relacionamento deles. Eu disse ao Jacó: você precisa convidá-la para sair. E ele disse: você acha? Eu respondi: claro que sim. Quando soube o que aconteceu, assim como todos que amam você e sua família, ficamos em choque. Agora, o que você está mostrando aqui é o templo. O templo é onde, como você disse, como você chamou isso? Essa conexão com o céu. John, eu já disse isso antes. Pessoalmente, não sou alguém que vai ao cemitério. Para mim, pessoalmente, se eu quero me conectar, vou à arca. Eu vou ao templo. Tivemos uma experiência incrível. Foi bem durante a Covid, então foi um momento difícil para todos. Tínhamos alguns amigos que nos permitiram entrar em contato com o presidente do templo em Provo. Eles estavam fazendo limpeza e outros trabalhos no templo. Ele não estava aberto, mas ele nos permitiu entrar, minha esposa e eu. Pudemos entrar e simplesmente sentar na sala celestial e ficar lá. Foi uma ajuda maravilhosa para a nossa cura. Para mim, uma das coisas que realmente me ajudou a superar isso foi ir ao templo e passar por aquele véu. A ideia de que estou passando e estou muito animado porque espero ver Jake, Brielle ou Tanner naquela sala celestial. E isso ainda não aconteceu, mas estou esperando por isso. Toda vez que passo por isso, sinto uma emoção. Vamos nos apressar. Quero atravessar esse véu porque quero ver. E estou confiante e segura de que algum dia terei a oportunidade de atravessar o véu e vê-lo ali. E vamos nos abraçar. E será lindo e divertido. Essa ideia me ajuda a superar esses dias sombrios, porque ainda sinto ondas de tristeza. Estou aprendendo que é possível viver com tristeza e alegria ao mesmo tempo. Isso nunca vai embora de verdade. Está sempre presente. Mas a esperança e a certeza, isso é fé. A certeza é que algum dia vamos vê-los, estaremos lá, e aquela arca, aquele templo, vai nos preservar e proteger por causa de Jesus Cristo. Algumas pessoas veem a religião como uma muleta para pessoas fracas. Gosto de pensar em Paulo. Não, é uma espada. E às vezes você precisa se apoiar nela. Veja o que você passou e veja a alegria que você compartilhou conosco. Porque você sabe de uma coisa, você tem a plena expectativa de um dia atravessar aquele véu e ver seu filho. E é isso que me faz pensar que não é fraqueza. Isso é poder. O evangelho é o poder de atravessar essas enchentes quando as águas parecem estar prevalecendo. Gostei do que você disse, John. Não é uma esperança. Mesmo que a esperança seja forte, é uma expectativa. Está no plano. Cara, desculpe, não costumo ser assim. Bem, eu tive muitas noites emocionantes e ainda tenho e continuarei tendo. A dor.
Versículo 19. Você vê que os céus inteiros estavam cobertos. É assim que se sente. Parece que tudo está coberto, está escuro. Algumas pessoas querem apenas dormir porque estão muito desanimadas. Algumas pessoas não conseguem dormir porque estão muito desanimadas. O luto é algo muito pessoal. Não é algo que você possa realmente compartilhar com alguém. Eles não sabem como é até que você passe por isso. E acho que é assim para todos, seja qual for a forma que assuma. É difícil, é escuro, é sombrio e você se sente coberto ou engolido. Joseph Smith descreve que sentiu como se fosse ser engolido, consumido, quando recebeu a visita do adversário. E é assim que se sente. É quase como se você se abandonasse à ruína total e ao desespero absoluto. A única esperança é clamar. Às vezes a palavra oração se torna muito usada. Nós simplesmente não pensamos em palavras de oração como você clama. Você implora a Deus com cada fibra, cada grama de força que você tem. Deus, salve-me. Eu preciso de você. E é isso que te ajuda a superar, porque não há mais nada. Não sei como as pessoas fazem isso sem essa certeza. Eu realmente não sei. Isso engoliria completamente alguém. Nefe e Lei, filhos de Relamã, estão na prisão. Só isso, você me lembrou disso. As pessoas, os outros na prisão. O que devemos fazer? Ouçam esta pergunta. O que devemos fazer para que esta nuvem de escuridão seja removida? E não nos cubra mais? Aminadab disse a eles que este é alguém que era membro da igreja, mas havia se desviado. Ele sabia o que fazer. Espero que isso dê muita esperança a muitas pessoas que têm entes queridos, que talvez estejam em outro lugar agora. Aminadab disse: vocês devem se arrepender e clamar a voz até que tenham fé em Cristo que lhes foi ensinada por Alma, Amuleque e Zezron. Quando fizerem isso, essa nuvem de escuridão será removida e deixará de cobri-los. Arrependimento e fé em Cristo. Já ouvimos isso antes. Esse tipo de fé se torna essa expectativa. Essas nuvens podem se dissipar um pouco, com sorte, em alguns dias. Quero dizer, não tenho ideia do que você e sua família passaram. A resposta parece ser a mesma. Mike, preciso dizer em voz alta que, enquanto conversamos sobre isso, Jennifer também está em nossos corações, sua querida esposa. Há algo especial no amor de uma mãe por um filho. Nada se compara a isso. A única coisa que se compara é o Salvador. É por isso que o Salvador se conecta tanto com as mães, porque elas sabem que deram um pouco do seu sangue pelos seus filhos. E o Salvador fez o mesmo. Essa seria a única conexão. É uma dor que só as mães conhecem. Sim, Mike, eu não sabia que você iria transformar a Arca de Noé, uma história que eu adoro, em uma história celestial sobre ir ao templo. Ir ao templo, quero combinar duas das lições que você nos deu até agora. Deixe-me voltar ao presidente Oaks, em outubro de 2025. Ele fala sobre a proclamação da família. Ele diz que a Igreja de Jesus Cristo é às vezes conhecida como uma igreja centrada na família. É verdade, nosso relacionamento com Deus e o propósito de nossa vida mortal são explicados em termos da família. O Evangelho de Jesus Cristo é o plano de nosso Pai Celestial para o benefício de seus filhos espirituais. Podemos dizer com sinceridade que o plano do Evangelho nos foi ensinado pela primeira vez no conselho de uma família eterna. Ele é implementado por meio de famílias mortais e seu destino pretendido é exaltar os filhos de Deus em famílias eternas. Ele continua um pouco mais. Ele fala sobre o dever dos pais de fazerem coisas significativas juntos. Ele fala sobre recreação. João adora isso e diz que as famílias devem se lembrar dos antepassados, o que as levará ao templo. Alguns podem dizer que não temos tempo para isso, para encontrar tempo para fazer o que realmente vale a pena. Muitos pais descobrirão que podem motivar sua família se todos desligarem seus aparelhos eletrônicos. Pais, lembrem-se de que o que seus filhos realmente querem para o jantar é vocês. Ele conclui: testifico do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus, nosso Pai eterno. Ele nos convida a seguir o caminho do convênio que leva à reunião familiar celestial. O tipo de que você estava falando, Mike, o poder selador do sacerdócio dirigido pelas chaves restauradas no templo de Kirtland, une as famílias para a eternidade. Atualmente,
Ele está sendo exercido em um número crescente de templos do Senhor em todo o mundo. Isso é real. Vamos fazer parte disso. Mike, nunca mais verei a Arca de Noé da mesma forma. É uma lição do templo. Sim, templo. É um grande navio. Sim, é por isso que começamos com essa ideia do navio. Ele está nos salvando com essas oportunidades e, mais do que nunca na história do mundo, estamos espalhando esses templos pelo mundo para que toda a família humana possa ser salva. Que época maravilhosa para se viver agora, quando os templos simplesmente o que disparou nos últimos 20 anos, realmente. O presidente Hinckley teve um ótimo começo, mas, com o presidente Nelson, acho que isso vai continuar com o presidente Oaks. É apenas tentar salvar a família humana com esses templos. O presidente Nelson disse isso em abril de 2020 no discurso Siga em Frente com Fé. Ele disse que, como Jesus Cristo está no centro de tudo o que fazemos no templo, quanto mais você pensar no templo, mais pensará nele. Adoro essa ideia. O templo é realmente Jesus Cristo. Escrevi templo ao lado do versículo 16 de Gênesis 6, e desde que você começou, estou vendo como ele fala sobre os animais. 2:2. Falamos sobre a história da criação no templo. Nós a analisamos. Hank, você falou sobre recriação. Bem, isso é uma recriação. Nós falamos sobre isso há 4 ou 5 anos, quando quer que tenha sido que essa história é como um recomeço. É como se a terra estivesse sendo batizada. E essa história de recriação novamente, com todos os animais. E a água do caos na criação está aqui novamente. Este é um bom dia. Isso é legal. Adoro essa percepção. Isso é ótimo. Costumo pensar sobre por que ouvimos a história da criação tantas vezes. Temos ela em Gênesis, temos ela em Moisés, temos ela em Abraão, temos ela espalhada por todo o livro de Mórmon, falando sobre a história da criação. E então vamos ao templo toda vez que fazemos uma investidura, ouvimos essa história da criação repetidamente. Há algo sobre isso. Deus está tentando nos ensinar sobre essa criação. E eu tenho que pensar que a criação não foi algo que foi feito, concluído e finalizado. A criação é contínua. Ainda estou sendo criado à sua imagem todos os dias. Quanto mais eu me volto para ele, mais minha criação se torna completa. Estou cumprindo a medida da minha criação. Mas é uma história contínua, um novo começo, uma nova criação. Todos os dias, ao me arrepender, renovar esses convênios e, especialmente, ao ir ao templo, há uma nova criação para mim e posso me tornar melhor a cada vez. Adoro isso. Mike, temos ouvintes que talvez não sejam aqueles que podem ou frequentam o templo. Há algo em meu coração hoje que quase quer alcançar você através do seu telefone, independentemente de como você esteja ouvindo, e dizer, por favor, tente isso. Por favor, entre nesta arca, entre no templo, faça tudo o que puder para chegar lá. Sei quando estou sentindo o Espírito Santo, porque quase todo o meu corpo quer se levantar agora mesmo e dirigir até o templo e levar minha família para lá e estar lá, na segurança, longe dessas águas terríveis e tempestades que prevalecem na terra. Elas realmente existem. Se voltarmos a Gênesis 7, as frases apenas destacam esse caos. No versículo 20, as águas prevalecem e as montanhas estão cobertas. Então, novamente, você vê essa ideia de cobertura. Versículo 21, toda a carne que se movia sobre a terra morreu, todo animal, todo réptil. No versículo 23, toda substância viva foi destruída sobre a terra. E então, no final do versículo 23, apenas Noé permaneceu vivo e aqueles que estavam com ele na arca. Mais uma vez, essa mensagem de que essa é a nossa segurança, Deus está tentando nos ajudar a entender que a única segurança que temos está realmente nos convênios e ordenanças que encontramos no templo, pois eles nos conectam com Jesus Cristo. Essa é a única maneira de nos salvar. Acho que há um retorno ao Éden aqui. Vamos apagar tudo o que fizemos. Agora as águas vão se separar novamente, como antes. Vamos separar a água e a terra e vamos trazer a vida de volta à terra. Uma nova vida, como o batismo, como você disse, John. É isso mesmo. Foi o batismo. O fogo virá mais tarde, mas isso é a recriação. Adoro a conexão agora, só por diversão, porque acho isso emocionante.
Vá comigo até o livro de Mosias. Mosias 3, apenas algumas palavras aqui que realmente começam a me chamar a atenção. Então, Mosias 3, versículo 5, preste atenção em como o autor aqui, o rei Benjamim, está falando sobre Jesus Cristo. Como eles o descrevem aqui. Pois eis que se aproxima o tempo, e não está longe, em que o Senhor Onipotente, que reina, que era e é desde toda a eternidade, até toda a eternidade, descerá do céu entre os filhos dos homens e habitará em um tabernáculo de barro e irá entre os homens realizando milagres poderosos, tais como curar os enfermos e ressuscitar os mortos, fazendo com que os coxos andem e os cegos recebam a visão. Os surdos ouvirão e curará todos os tipos de doenças. Mas se você notar como eles o descrevem, ele os chamou de tabernáculo de barro. Pode não ter nada a ver literalmente, mas para mim, ele está tentando nos fazer pensar em tabernáculos e templos. Ele os chama de tabernáculo de barro, que Jesus Cristo é esse tabernáculo de barro. Ele é o tabernáculo. Não é apenas um edifício ali, ele está em Hebreus. Paulo ensina que o Salvador é o véu. Você pode entender isso, mas agora quero que você veja que ele é o templo inteiro, realmente. Isso adiciona ainda mais cor a isso. Pule para o versículo 17. E há duas palavras aqui que quero que vocês vejam. Além disso, digo-lhes que não haverá outro nome dado, nem qualquer outro caminho, nem meios pelos quais a salvação possa vir aos filhos dos homens. Somente no nome e por meio do nome de Cristo, o Senhor Onipotente. O Senhor está tentando nos ensinar algo aqui que, acredito, se conecta ao Gênesis. Como vocês viram, quantas vezes ele entrou no templo? Temos que entrar e passar por ele. E isso não está apenas nesse capítulo. Vocês têm a mesma expressão em Mosias 16, versículo 13. E agora, não deveríeis tremer e arrepender-vos de vossos pecados? E lembrem-se de que somente em Cristo e por meio dele vocês podem ser salvos. Novamente, essa linguagem está em Alma 38, versículo 9. Este é Alma ensinando seu filho Shiblon. Agora, meu filho, eu lhe disse isso para que você aprenda sabedoria, para que aprenda comigo que não há outro caminho nem meio pelo qual o homem possa ser salvo, somente em Cristo e por meio dele. Eis que ele é a vida e a luz do mundo. Essa é a história dos templos. Essa é a história de Noé, que é somente em e por meio de Noé. Você precisa entrar e permanecer e talvez cobrir-se completamente com aquele betume se quiser ser salvo. E é a mesma mensagem no livro de Mórmon. É somente em e por meio dos templos que é somente Jesus Cristo. Ele é o templo, ele é a parte salvadora. Cristo é o véu, nós entramos e passamos por ele. Adorei isso. Sim, entrar e passar por isso, não há outra maneira. O apelo é para que todos nós entremos, e Noé passou 120 anos pregando para que entrassem. Eles recusaram, não deram ouvidos, não quiseram ouvir, mas essa é a mesma mensagem dos profetas hoje. Entrem, vão ao templo. Você acabou de ler a declaração do presidente Oaks. O presidente Nelson disse o mesmo. Os profetas vieram ao templo, mas não se trata de ir e simplesmente ficar sentado vestido com roupas que às vezes podem ser um pouco estranhas. Não é essa a questão. É com o nosso coração. Temos que nos conectar com o Salvador nesse processo. É esse processo de nos conectarmos com Ele, vê-lo no templo, aprender sobre Ele no templo. Você vai ao templo, mas o templo precisa ir a você, certo? Precisa fazer parte da maneira como você pensa e da maneira como você é. Isaías disse: subamos ao monte do Senhor. Aprenderemos os seus caminhos. O que ele diz? Transformarei nossas espadas em arados. Isso é uma mudança. Se você vai transformar uma espada em um arado, isso me diz que o templo vai me transformar. Posso entrar pronto para lutar e ser agressivo como uma espada. E sairei pronto para alimentar. Preciso ser transformado pelo templo. Transformado pelo templo. João Batista usa a expressão arrependei-vos. Arrependei-vos. Endireitai o seu caminho. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai o seu caminho.
Esse caminho reto é que temos que remover todos os obstáculos que nos impedem de chegar a Cristo, sejam eles quais forem. Temos que remover esses obstáculos para tornar esse caminho um caminho reto e estreito, que é realmente o caminho das alianças, o caminho através do templo. Esse é o tabernáculo do Velho Testamento. Era um caminho reto desde a porta, o portão, até o lugar central. Era um caminho reto e estreito. Não há outro caminho. Este é o caminho de volta ao nosso Pai no céu. Esse é o plano que Ele tem para nós. Cara, uau! Estou impressionado. Isso é ótimo, Mike. Tem sido absolutamente fantástico. O que você quer fazer a seguir? A história não acabou, vamos continuar, mas quero voltar ao Gênesis porque há uma pequena palavra e um versículo que não abordamos e que acho muito interessante ver. Voltem ao Gênesis 6 e vejam o versículo 16. Acho que muitos de vocês já viram essa nota de rodapé, mas eu adoro a nota 16a, que é tsohar em hebraico. Não sei como se pronuncia, mas alguns rabinos acreditavam que era uma pedra preciosa que brilhava na arca. Adoro esse pequeno pensamento, essa ideia. E certamente devemos pensar no irmão de Jared. E quando o irmão de Jared está implorando, orando a Deus, o que vamos fazer para obter ar? Como vamos guiar a nave e como vamos obter luz? E ele lhe dá duas respostas. Faça um buraco na parte superior e na parte inferior e você obterá ar. E então eu vou guiá-los e orientá-los. Eu serei o seu leme. Mas a luz, vocês precisam descobrir por conta própria. Eu acho que há um princípio lindo nisso. Talvez o irmão de Jared precisasse apenas voltar e ler um pouco o Velho Testamento, ver o relato de Noé e perceber que há algo sobre Deus tocando as pedras. Então eu adoro essa conexão. Mas pode haver outra também. Essa palavra é traduzida 24 vezes diferentes na Bíblia e muitas vezes será traduzida como meio-dia, ou meio-dia, meio-dia, luz do sol, são algumas das outras descrições dessa frase. Não sei se há outra maneira de ver isso, mas quando penso nessas definições, acho que Joseph Smith, descrevendo aquele brilho do sol mais brilhante do que o sol do meio-dia, é uma conexão linda. Em 1 Nefe, capítulo 1, versículo 9, Leí tem uma visão, e aconteceu que ele, no versículo 9, viu alguém descendo do meio do céu e percebeu que seu brilho era superior ao do sol do meio-dia. E há outro versículo, Isaías 4, versículos 4 a 6. Bem, vou apenas lê-los. E quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião, acho que quando você pensa em lavar aqui, o mundo está sendo lavado das filhas de Sião, e terá purificado o sangue de Jerusalém do meio dela pelo espírito de julgamento e pelo espírito de queima. O Senhor criará sobre cada morada do Monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem e uma fumaça durante o dia e o brilho de um fogo flamejante durante a noite, pois sobre toda a glória haverá uma defesa, e haverá um tabernáculo para a sombra durante o dia, contra o calor, e para um lugar de refúgio e abrigo contra a tempestade e a chuva. Para mim, esse é o templo. Essas janelas, essa arca, esse templo são esse refúgio, o abrigo contra a tempestade, destacando a mensagem de que, se queremos proteção e segurança, um refúgio, precisamos chegar a esses templos, precisamos chegar àquela arca, aquele vaso de salvação, como forma de nos salvar. Adoro essa percepção desses versículos. Lembro-me do Elder Holland dizer que, realmente, há uma luz no fim do túnel. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Posso ver isso aqui, no templo. Essa luz no templo. Sim, ele é a resposta para tudo isso. Se alguém pode curar algo tão devastador quanto o que você e Jennifer passaram, só existe um ser que pode curar isso, que pode realmente curar essa ferida e santificá-la, consagrá-la. As pessoas são tão boas. E nós fomos tão apoiados, a família e os amigos foram tão maravilhosos conosco e fizeram tudo o que podiam e foram incríveis. E, no entanto, não há realmente nada que possa trazer esse consolo, não há nada que traga paz.
Sabe, eu conheço as doutrinas, conheço os princípios, mas isso ainda não tira a dor. Isso não tira a mágoa e a tristeza. Só há uma coisa que permite que você sinta esperança e alegria, mesmo em meio à dor e à tristeza que está sentindo. E então, para seus ouvintes, seja qual for o problema, a provação, o trauma que estejam enfrentando na vida, só há realmente uma coisa: é somente em e por meio de Jesus Cristo. Não há outro nome sob o céu pelo qual a salvação possa vir. Essa esperança e segurança, somente em e por meio de Cristo. Cara, eu não esperava passar por uma montanha-russa emocional aqui, Mike. O que faremos a seguir? Vamos passar para o capítulo 8? No capítulo 8, a menos que haja algo que você realmente queira discutir, é o lado da libertação. Está surgindo e, você sabe, talvez apenas um pequeno pensamento rápido. São as pessoas que você conhece no versículo 1, as águas foram acalmadas. E não sei se é assim que você pode entender, mas significa que diminuíram. Então, o dilúvio está acabando. E falamos sobre a nova criação. Jared Halverson fala sobre a criação, a queda e a expiação como um padrão para as coisas. Bruce Hafen fala sobre ter uma fé simples e passar por complexidades. Então você volta à simplicidade, mas agora está mais informado e tudo isso, eu amo tudo isso, como representações de como superamos as coisas. E acho que você vê isso no capítulo 8. Você passa por esse caos da vida. Você tem algum trauma, você tem alguma dor no coração, você aprende algo que talvez o perturbe e você tem que lutar. Mas se você persistir, permanecer naquele convênio, permanecer na arca, há algo bonito que surge depois. E Noé sai depois que as enchentes baixam e há uma certa paz que surge. Mas agora é mais consciente. Ele teve alguma experiência. Ele pode confiar ainda mais na ajuda divina de Deus. E Ele vai te salvar. Ele vai te ajudar a superar. Essa é uma parte da mensagem do capítulo 8 que surge. Há mais alguma coisa que você gosta no versículo 8? Neste capítulo, você vê a narrativa da criação se repetir. Acho que aprendemos isso há 4 anos, John. O sopro de Deus sobre a terra, depois os humanos, os animais, multiplicam-se, repovoam a terra. E Noé está aqui, construindo um altar e fazendo sacrifícios. A repetição da história da criação. E no capítulo 9, as mesmas palavras: sejam fecundos, multipliquem-se. No versículo 7 é recomeçar no versículo 1, e no versículo 7 sejam fecundos, e multipliquem-se, e repovoem a terra. Então, recriação. Sim, renascer, ser novo novamente. E podemos fazer isso todos os dias. Essa recriação faz parte dessa aliança. É estabelecer essa aliança novamente. E no capítulo 9, versículo 12, você vê essa conexão. Deus disse: este é o sinal da aliança. Novamente, o sinal é uma manifestação externa ou um sinal de que ele realmente fez algo. Ele realmente fez uma promessa conosco, essa aliança. E assim, esse sinal e todas as criaturas vivas que estão com você, para gerações perpétuas, eu coloco o meu arco nas nuvens. Esse é o sinal, esse arco-íris. Mas esse arco-íris não é algo que começou apenas com Noé. A aliança remonta a Enoque. E, portanto, precisamos pensar em Enoque nessa história. Essa é uma renovação da aliança com Enoque. O resultado final é que seremos capazes de nos conectar novamente com Deus. Esse é todo o plano. Descemos a esta terra, passamos pelo caos. E se estivermos cobertos por Cristo, então teremos aquela bela cena final em que seremos capazes de voltar à sua presença. Ser salvos e resgatados, libertos daquele monstro do mar, o mundo, o monstro do pecado e da morte, e ser salvos e resgatados. Esse símbolo, esse arco-íris, é o sinal de que vai funcionar. Podemos confiar nele. Há evidência, fé é evidência, certeza e, então, ação. E cada vez que você recebe uma pequena evidência que aumenta sua certeza, então você pode agir mais. Podemos confiar. E então você tem esse relato de Noé, que é uma bela evidência para nós. Acho que é Paulo que descreve isso como uma nuvem de testemunhas. Ele é uma dessas testemunhas para nós. Elas nos dão a evidência de que podemos confiar. Podemos confiar que ele vai superar isso.
Mesmo que o mundo em que você está pareça totalmente sombrio, que tudo o que você vê é a escuridão, ainda assim ela prevalece. Mas, se você esperar um pouco, eu penso em Sara e Abraão. Sara implorou. Chorou por 60 anos para ser libertada do tormento de não ter filhos, de não ser mãe. Essa é a oração que ela faz todos os dias. Sabe, posso imaginá-la dizendo algo como: Pai Celestial, você me prometeu que eu seria uma esposa fiel aqui, mas por favor, abençoe-me com um filho. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Há algo de belo nisso. E permanecer em Jesus Cristo é o exemplo perfeito disso. No jardim do Getsêmani, ele implora a Deus 3 vezes diferentes. Deus, afasta, remove este cálice. Se for da tua vontade, remove o cálice. 3 vezes. Este é o Filho perfeito. 3 vezes ele não recebe uma resposta ainda. Ele diz: tudo bem, eu vou terminar, vou completar. Às vezes ficamos um pouco impacientes. Estou sofrendo. Não consegui o emprego que queria ou não consegui o relacionamento, por favor. E cara, ainda não aconteceu e já faz 1 ano, talvez 6 meses, e ainda não aconteceu. Mas eu penso, espere aí. Há algo no processo que ele quer ver, que é que ainda vamos confiar nele, mesmo quando tudo parece sombrio. Acho que C.S. Lewis escreveu Cartas de um Diabo a seu aprendiz nessa história. É um pouco contra-intuitivo, mas é um demônio treinando um demônio aprendiz sobre como tentar atormentar e conquistar o ser humano. Ele diz ao demônio aprendiz: nossa causa nunca esteve tão em risco. Isso significa que a causa de Satanás nunca esteve tão em risco quanto quando um humano olha ao redor do universo, não vê nenhuma evidência de Deus e ainda assim obedece. Essa é a escuridão predominante no mundo, e se conseguirmos aguentar quando estivermos nessa escuridão... John, você apontou em Relamã 5 e na cena da prisão com Nefe e Lei, e eles estão engolidos pela escuridão. Bem, eles estão na luz, mas todos os outros estão engolidos pela escuridão. O único alívio era que eles podiam invocar o nome de Jesus e implorar a Ele, e essa é a única segurança que eles terão naqueles momentos de angústia. Minhas orações nos últimos 5 anos muitas vezes têm sido algo incrível, quando me sinto bastante sombrio e pesado à noite e simplesmente oro: Pai Celestial, ajude-me e fortaleça-me. E é um apelo, não é uma oração do tipo: aperte o gravador. Por favor, abençoe-me para que eu possa estar lá amanhã, para que eu possa estar saudável e forte. Abençoe a comida que nutre e fortalece meu corpo, e todos esses tipos de orações que simplesmente saem da nossa boca porque já as repetimos tantas vezes, mas realmente implorando a Deus: Deus, salve-me. Não há mais nada que possa me ajudar agora. Preciso do poder salvador de Jesus Cristo. E então, na manhã seguinte, posso acordar e minha luta continua, mas posso me levantar, colocar um sorriso no rosto e seguir com o meu dia. Ainda sinto a dor, mas consigo superar. E também há alguma alegria e alguma paz. Essa tem sido uma experiência quase diária para mim, e sou muito grato a Deus por me ajudar em momentos de necessidade. E a única coisa que posso fazer é orar. Não há mais nada. Apenas orar. Mike, obrigado por isso. John, há algumas semanas estávamos conversando sobre como Abraão, no capítulo 1 de Abraão, diz: eu estava buscando as bênçãos dos pais. Ele deve ter tido esse relato. Aqui está Deus falando com Noé, dizendo: estabelecerei minha aliança com você, como fiz com seu pai, Enoque. Isso já vem acontecendo há algum tempo, e de alguma forma, Abraão sabe disso. Deus parece agir por meio de alianças quando Abraão pensa nos pais. De quem ele está falando? Bem, ele está falando sobre as pessoas sobre as quais estamos lendo agora, e Deus deseja fazer alianças com elas também. Boa observação. E Noé e Abraão não estão muito distantes na genealogia em termos de tempo. Acho que ele sabia muito bem quem era Noé, Abraão. E então sim, esse é um pai ao qual ele vai se apegar. Sim. Agora vamos pular e ver essa história no capítulo 11, a falsificação da Arca 1, 2 e 3. Vamos continuar por aí. John, você quer ler esses 3 versículos para nós? Sim. E toda a terra tinha uma única língua e um único idioma.
E aconteceu que, enquanto viajavam do leste, encontraram uma planície na terra de Sinar, e ali habitaram e disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E tinham tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Observe a diferença entre a arca e o que a cobria e o que está acontecendo aqui. Eles estão construindo esta torre. Eles estão tentando chegar ao céu, mas querem fazer isso à sua maneira, em vez de seguir o caminho da aliança de Deus. Eles estão tentando fazer isso à sua maneira. Estão usando o betume para criar, em vez do piche, tentando criar seu próprio caminho no versículo 4. E disseram: Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu. Vamos fazer um nome para nós, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Eles não querem sucumbir à vontade e ao plano de Deus. Vamos fazer de maneira diferente. Estamos fazendo as coisas do nosso jeito. Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 16. Eles não buscam o Senhor para estabelecer a sua justiça. Então este é Joseph Smith e sua preparação é o trabalho preparatório para a Doutrina e Convênios. E assim ele escreve: O Senhor disse: Diga a ele que eles não buscam o Senhor para estabelecer a sua justiça, mas cada homem anda no seu próprio caminho, segundo a imagem do seu próprio Deus, cuja imagem é semelhante à do mundo e cuja essência é a de um ídolo que envelhece e perecerá na Babilônia. A grande Babilônia, que cairá, mas eles estão andando no seu próprio caminho em vez de andar no caminho de Deus. Eles estão andando em seus próprios caminhos, tentando fazer as coisas de maneira diferente daquela que Deus pretendia. O resultado é a destruição. Isso vai acontecer novamente. Eles serão separados de Deus, separados de sua presença. E nós teremos que ter novos começos novamente, como recomeçar? João, como já cobrimos essas primeiras lições do Velho Testamento, posso ouvir o Senhor perguntando quantas vezes temos que fazer a mesma coisa, repetidamente, purificar a terra. Nós a recuperamos novamente. Ok, e agora, a torre. Sim, vamos fazer do nosso jeito. Eu me pergunto quantas vezes eu também terei que aprender essa lição. Sim, O Senhor diz: quantas vezes você precisa tentar do seu jeito antes de percebermos que isso não vai funcionar? Quem é que diz, John, vamos considerar os seus caminhos? Isso está no final do Velho Testamento, em algum lugar. Vamos considerar os seus caminhos? Os seus caminhos são como colocar um saco com buracos. É assim que os seus caminhos me parecem. Não, vamos considerar o meu caminho, aquele que realmente funciona. não queremos fazer isso. Adoro essa ideia de Babel como uma espécie de templo falso. Vamos buscar Nimrod, ele é um caçador muito bom. Vamos caçar Deus. Hank, acho que me lembro que Babel significa porta de Deus. É uma falsificação, mas é uma palavra acadiana. Aqui estamos tentando fazer do nosso jeito logo em seguida. Nunca vi isso até hoje. Logo após a arca, o caminho verdadeiro, o templo. Aí vem o templo falso. A propósito, para aqueles que conhecem e amam o livro de Mormon, é aqui que o livro de Éter se encaixa. Jared e seu irmão estão lá em algum lugar. Certo. Mike, antes de encerrarmos, gostaria de fazer algumas perguntas. Você cresceu como filho de um professor do seminário e do instituto, certo? Sim, Aqui você é professor de seminário e instituto. Temos ouvintes que lutam com sua fé, por uma razão ou outra, ou que estão passando por uma crise de fé. Aqui está alguém que tem muita experiência, mas que já passou por dias difíceis. Você poderia falar com eles? O que você os encorajaria a fazer? fé é uma palavra interessante. E às vezes não tenho certeza se realmente entendo o que ela significa. Prefiro a palavra confiança. Com base em minhas experiências, estou convencido de que posso confiar em Deus. Já expliquei uma experiência realmente dolorosa que tivemos em nossa família. Isso me aproxima mais dele, porque posso confiar nele. Conheço a paz e o consolo que ele pode trazer. Algumas pessoas descartam a fé como ingenuidade ou algo em que apenas os crédulos acreditam. No entanto, fé é a confiança e a certeza de que Deus fará o que diz. E, ao ler as Escrituras, isso só se fortalece. Ao ouvir a conferência geral e o presidente Oaks, agora tenho a certeza de que estou cercado por uma nuvem de testemunhas.
todos ao meu redor, começando pela minha própria casa, sabe? Foi lá que tudo começou. Meus pais foram muito bons em me ensinar, mas em alguns lares que não são assim, você precisa encontrar isso ao estudar as Escrituras. A verdadeira razão pela qual temos as Escrituras é para que possamos aprender sobre Deus, aprender como é o seu caráter, não apenas aprender uma história sobre alguém que nasceu há 2000 anos. É para aprender sobre Jesus Cristo. Todas as histórias são sobre ele. Estamos aprendendo sobre seu caráter, seu papel, seus atributos. Chad Webb, o seminário administrativo em seminário e instituto, tem sido um foco que ele nos incentiva a destacar nas Escrituras. A história de Noé não é realmente sobre Noé, é sobre Deus e como ele salva seus filhos. Nefe não é uma história sobre Nefe recebendo as placas de latão. É sobre como Deus livra Nefe. José do Egito. Não é sobre José, é sobre como Deus salva essa família. Ao estudar as Escrituras, vejo as evidências e então pratico. Ainda tenho dificuldades. E à medida que pratico e tento, sinto uma certeza que traz paz, conforto e consolo. E consigo continuar e dar um passo após o outro. Mas me agarro às Escrituras, às palavras dos profetas, que me ajudam a permanecer ancorado em Deus. Os templos são outra forma. O presidente Nelson falou sobre a âncora do templo, e o Elder Bednar também falou sobre estar ancorado em Cristo. Para mim, tenho que me agarrar. E se minha fé é tal que estou lutando com a igreja, bem, então talvez eu possa apenas me agarrar a Jesus Cristo por enquanto e me agarro a Ele. Então posso começar a aprender e entender um pouco mais sobre os profetas ou a história da igreja. Sabe, essas são questões com as quais posso lutar, mas me agarro a Cristo como fundamento. Ele é o primeiro. No livro do Apocalipse, o capítulo 22 é uma espécie de oração de uma palavra, em Apocalipse 22, versículo 17. Acho que Mike Wilcox ensina isso, mas eu adoro. O Espírito e a noiva dizem, vem. Essa é a minha oração quase todos os dias. Pai que estás no céu, vem, envia teu filho, vem, vem a mim na minha hora. Literalmente quero que ele venha. Essa é a minha oração. E quando vou ao templo, manifesta-te a mim aqui enquanto estudo as Escrituras. Vem quando vou dormir à noite, Pai. Vem me visitar. Esse apelo, vem. E então a resposta é talvez ainda mais impactante no versículo 20. Aquele que testifica destas coisas. Então o escritor, o Senhor aqui, diz, certamente virei rapidamente. Essa tem sido minha experiência quando suplico ao Senhor de todo o meu coração. Pai, onde estás? Esse é Joseph Smith na prisão de Carthage. Ele está implorando, Deus, onde estás? Onde está o pavilhão que cobre o esconderijo? Eu fiz essa pergunta inúmeras vezes. Acho que Deus não se importa com minha pergunta, porque então ele responde, eu estou aqui. Seja o conforto que recebo pela manhã para poder me levantar e seguir em frente. Ou os alunos e minha interação com eles nas aulas, a segurança que recebo ou com minha família e o amor e apoio que sinto deles. Meus próprios filhos e minha esposa e o amor que sinto por eles e que recebo deles, há um certo conforto que vem. E Deus me abençoa com isso. E isso me dá a certeza de que minha vida é agradável e que posso continuar seguindo em frente. E isso me ajuda a superar esses momentos difíceis. Entre no templo e sinta que você pode ter sua própria pequena arca. Você pode ter sua própria experiência de arca, estando a salvo das ondas predominantes lá fora. Deus não usa apenas uma maneira de nos ensinar sobre Jesus Cristo. Ele é muito determinado. Ele está, como disse o Elder Kieron, em busca incansável por nós. E ele vai tentar de todas as maneiras maximizar todas as oportunidades para salvar todos os seus filhos. Ele envolve todos os nossos sentidos, nosso tato, nosso paladar, nossa audição, nosso olfato, nossa visão. Ele usa todas essas coisas para nos ajudar a experimentar essa comunhão com Deus. Quando vamos ao templo, ou mesmo quando vamos às nossas reuniões sacramentais, acho que devemos ir e observar. Como a visão nos afeta? Durante o serviço sacramental, estamos olhando para cima e vendo aquela mesa?
E como isso nos lembra de Jesus Cristo? Alguns dos meus momentos mais sagrados são quando estou cantando hinos sacramentais, e geralmente não são meus hinos favoritos. Existem muitos outros hinos, mas esses são os que me emocionam em momentos que não consigo prever. Mas, cara, geralmente são esses hinos sacramentais que me levam a lembrar de Jesus Cristo. E é aí que estou sendo realmente sincero e genuíno. É uma intenção verdadeira, em que Deus tem meu coração naquele momento. Passamos pelos rituais de nossa adoração no templo ou passamos pelos rituais de nossos serviços sacramentais, convênios e ordenanças. E talvez estivéssemos apenas fazendo isso por fazer. Sabe, vou marcar que fiz isso este mês. Ou fui à igreja esta semana, mas estamos, navegando no Facebook ou verificando os resultados dos jogos de futebol e não estamos realmente investindo com toda a nossa alma nessas experiências em que Deus está tentando nos ensinar com a visão, com o toque, com o tabernáculo. Posso imaginar que foi uma experiência tão tátil e comovente. Eles estão vendo o sacrifício sendo oferecido. Eles estão vendo o sangue. Ele está nos vasos brancos dos sacerdotes. Eles estão sentindo o aroma doce. Estava por toda parte. E às vezes podemos perder um pouco disso apenas para sermos mais intencionais sobre aqueles momentos em que estamos realmente prestando atenção, observando e aprendendo sobre Jesus Cristo, deixando que Ele, o que vemos nessa experiência que nos ensina sobre Ele, porque no final é aí que a paz virá. É aí que o consolo, a graça salvadora de Deus, pode se manifestar em nossa vida. E é nesse momento, começa no momento em que você ora por isso, esse poder de cura do Salvador começa a agir em nós, quando simplesmente pedimos essa ajuda. Mas então, à medida que entramos e amamos as ordenanças e os convênios, particularmente no templo, ele nos salva. E eu presto testemunho disso. Testifico que é verdade. Ele está me salvando, me criando a sua imagem agora. Que dia! Que dia! Mike, por favor, agradeça a Jennifer. Como falamos sobre o acidente de Jacob, queremos expressar nosso amor à família Hatch e também à família Davis. Queremos reconhecer sua dor e quem eles são e fazer com que saibam que os amamos. Com certeza. Obrigado. Eles são alguns dos nossos amigos mais queridos, laços forjados nas provações da vida que enfrentamos. Há uma amizade que nos faz amar esses dois. Eles têm sido verdadeiros santos para nós. Sim, você foi um santo para nós, hoje. Aprendi muito, minhas escrituras estão cheias de anotações e tenho todo o desejo de ir ao templo. Tenho certeza de que foi um ótimo dia. Ótimos dias e ótimas lembranças. Adorei. Obrigado. O Senhor é bom para nós. Com isso, queremos agradecer ao Dr. Mike Cottle por estar conosco hoje. Foi fantástico. É claro que queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e em cada episódio lembramos do nosso fundador. É uma reunião pela qual todos estamos ansiosos, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. A resposta para a Torre de Babel é a Casa de Israel. Vamos examinar os primórdios disso no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. É followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen.